ele é bem interessante e participativo, né? O Rafa fala que eu vou pregar ou fazer uma palestra, mas, na verdade, sim, é bacana quando a gente pode interagir e discutir, né? Sobre uma questão que é tão atual que a gente precisa desenvolver bem a respeito disso, né? Porque quando a gente vai falar de responsabilidade, né, não tem como fugir de uma palavra que se chama liberdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que liberdade e responsabilidade são dois conceitos que andam de mão dada, né? E aí, o que é interessante é a gente poder compreender por quê, né? Porque responsabilidade e liberdade andam de mão dadas, né? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente e a gente precisa compreender a respeito do conceito, né, de responsabilidade dentro do contexto que a gente está, em todos os sentidos. Quando a gente vai falar de responsabilidade, a gente precisa trazer uma consciência tanto de família, de escola, trabalho, igreja, saúde, todos os atos, né, que a gente vive, né, ou que a gente faz, ele precisa estar dentro desse conceito de responsabilidade. Primeiro, porque se... Estão me ouvindo? O que foi? Sim. Oi, gente. Beleza. Pode continuar? Vou mandar ver, né? Pode. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que responsabilidade significa a gente agir de acordo com regras, né, dentro de uma área específica. Né? E tudo dentro da vida da gente tem princípios. E quando a gente anda dentro desses princípios, né, que a gente pode tratar como regras, e você cumpre, isso quer dizer que você é uma pessoa responsável. Né? Ou seja, o responsável é alguém que vai assumir as consequências dos seus atos. Alguém que é responsável não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai acertar em tudo que ela faz. Porque o responsável também comete erro. O fato de você errar não tira de você, né, a capacidade de ser alguém responsável. Mas, pelo contrário, é interessante quando alguém que realmente é responsável, ele tem a capacidade de assumir até mesmo os seus atos quando eles são errados. Né? Ele não foge das consequências dos seus atos. Então, essa pessoa responsável, tá? A pessoa responsável, ela tem a capacidade tanto de assumir os acertos como os erros. Ele não foge das consequências daquilo que ele fez. E agora é interessante que, primeiramente, para que a gente possa julgar a responsabilidade de um ato, né? E aí a gente tem alguém aí que é advogado, advogada, para se julgar a responsabilidade de um ato, é necessário que esse ato seja livre. Ok? Por isso que a liberdade e a responsabilidade vão andar juntos. Porque, para me julgar a responsabilidade de alguém, essa ação ou esse ato cometido precisa ser livre. Por quê? Porque, uma vez que ele não é livre, amém? Isso é uma coerção, ele é forçado, né? Então, o ato realmente de alguém responsável precisa andar dentro de liberdade. Porque quando alguém é livre, né, para decidir, para fazer alguma coisa, necessariamente essa pessoa precisa ser livre. E dentro dessa liberdade é que a gente vai ver realmente quem é responsável. Porque não é um ato imposto, não é algo que foi forçado, mas uma vez que eu sou livre dentro das minhas ações, né, essa liberdade me permite ser julgado. E é isso que a gente precisa compreender. Seja dentro da minha família, seja dentro da escola, né? São os atos livres, entenda isso. Quando eu falo livre, que eu tenho a capacidade de responder, de assumir,
não foi alguém que me forçou a fazer, são esses atos livres que vão nos fazer pessoas responsáveis. Parece meio confuso, né, gente? Mas a verdade é essa. Quando eu tenho essa capacidade de assumir os meus atos, né, sem ser imposto, sem ser forçado, é que eu vou me tornando cada vez mais responsável. Então, a gente pensa, às vezes, assim, o conceito de alguém que é irresponsável, né? Geralmente, alguém, o contrário de responsável, a gente pode usar como irresponsável, né? E, na maior parte das vezes, a gente vê alguém irresponsável como alguém que não foi educado, como alguém que não foi ensinado, né? E aí a gente percebe o seguinte, deixa eu te dizer, às vezes você pensa que para uma pessoa ser responsável, ela tem que crescer dentro de um ambiente em que ela é ensinada, né, a fazer as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Impor comportamento nem sempre vai tornar uma pessoa responsável, né? Não é aquela imposição, você tem que fazer. Ah, parece que o pai não ensinou. Mas tem muita gente que foi ensinada, né, e se tornou irresponsável. Porque, às vezes, o conceito de responsabilidade para a gente é dentro da infância, né? É alguém que levanta, arruma a cama, arruma o guarda-roupa, é alguém que é organizado, né? E nem sempre quer dizer que essa pessoa é uma pessoa responsável. A imposição dentro dos nossos atos, né? Você tem que fazer, você tem que ser assim, é dessa maneira que é correto, é dessa maneira que tem que andar. Essas imposições nem sempre vão tornar uma pessoa um ser responsável, tá? Mas compreenda bem, à medida em que as suas atitudes, queridos, elas são dignas, né, de você estar caminhando dentro de um princípio, dentro desse princípio que você está caminhando, essa liberdade aumenta para você. Isso em qualquer área. À medida que você está dentro do seu trabalho, entenda bem, e dentro do seu trabalho você consegue cumprir aquilo que a empresa determina, horário, comportamento, roupa, conhecimento, tudo que envolve responsabilidade, à medida que você, né, vai demonstrando que realmente você respeita esses princípios, isso vai abrindo o leque da liberdade. Quanto mais você demonstra isso, mais o âmbito de liberdade ele aumenta para você, tá? Mais assim, como se diz, mais livre você vai se tornar. Tá certo? Porque à medida que você corresponde, de fato, tudo aquilo que é colocado sem imposição, é isso que vai permitir a liberdade nas suas ações onde você está. Isso dentro da sua casa, como filho, né? Se você é um filho que dentro dos princípios familiares você responde, né, a princípios que realmente todo mundo tem, como respeito, né, como obediência, como organização, né, quando tudo isso vai acontecendo, à medida que você responde a isso com integridade, mais liberdade se dá para seus pais, né? Você tem um leque de alcançar coisas ainda maiores. Isso dentro da empresa, isso dentro de uma igreja, na verdade. Por quê? Porque todo líder ele quer estar rodeado de pessoas que tenham responsabilidade, dentro desses princípios de responsabilidade. E à medida que você responde positivamente, né, aquilo que essa organização requer de você, muito mais é dado a você. E isso se chama liberdade, né? Liberdade de ter acesso, liberdade de poder fazer as coisas. Eu anotei uma frase muito interessante. Eu não sei pronunciar, não, tá, gente? É francês, é Jean-Paul Sartre, não sei se é Sartre, como é que fala, né? Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala: ser livre não é a mesma coisa que fazer tudo o que deseja, pois a liberdade essencialmente
reside em aceitar as consequências de nossos atos. Eu achei fantástico esse posicionamento, né, desse filósofo. Primeiramente, que ele fala que é o seguinte: liberdade não é simplesmente você fazer tudo que você quer. Isso não quer dizer que você é livre. Porque uma pessoa que é livre, né, ela tem a consciência daquilo que ela pode e daquilo que ela não pode. O fato de ser livre não te permite fazer todas as coisas. E, pelo contrário, ele diz que, essencialmente, reside em aceitar as consequências dos nossos atos, né? Por isso é que eu falei que alguém que é realmente responsável, mesmo dentro dos erros, ele tem a capacidade de assumir as suas consequências, né? Ele não foge. Uma vez que alguém erra, mas assume, ele está se posicionando como alguém que é responsável, né? Atropelou, vamos supor que dentro de um acidente você atropelou uma pessoa. O cara que é responsável, ainda que ele tenha feito lá uma ultrapassagem errada ou alguma coisa errada, ele não vai fugir, ele vai parar o carro, vai prestar socorro, né? Se houve morte, ele vai assumir a responsabilidade. Isso não vai eximir alguém de ser responsável, né? E às vezes a gente julga a responsabilidade exatamente por isso. A primeira coisa que você vê, vamos colocar, eu estou usando aqui um acidente de trânsito, pô, esse cara é irresponsável, né? Não, ele cometeu um erro, mas isso não quer dizer que ele foi irresponsável. Ele pode ter sido irresponsável em alguma atitude ali, só naquele momento. Mas ele mostrou solidariedade assumindo aquilo que ele fez, as consequências daquilo que ele fez, aí, de fato, ele está mostrando que ele é alguém responsável. Porque o irresponsável, o que ele vai fazer? Ele sempre vai buscar alguém, né, para assumir as consequências de um erro. Ele sempre vai se esconder atrás disso. Ele é incapaz de poder dizer, né, que foi ele que fez. Geralmente vai ser Deus ou vai ser alguém, e ele sempre vai impor isso. Ele sempre vai estar se escondendo. E, pelo contrário, né, o responsável não. Né? Ele vai assumir, seja para os aplausos ou seja para as críticas. Né? Ele vai ter essa capacidade de fazer isso. Então, geralmente, essa pessoa que é irresponsável, né, ela vai se esconder atrás de alguém. Mas, a princípio, o Gustavo está aqui do meu lado, tá? Mas como a gente está falando de liberdade e responsabilidade, agora, uma coisa que a gente precisa ter consciência também a respeito disso é o seguinte: a liberdade, queridos, ela não se ganha de presente, ela se conquista. Amém? Como? Como que eu conquisto essa liberdade? Todas as vezes cada vez que você assume e atende a responsabilidade, foi aquilo que eu falei, você vai ganhar liberdade. Né? Toda vez que você assume e atende a responsabilidade, você ganha liberdade. Por quê? Porque o pai confia mais, não é verdade? E quando ele confia, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a cópia da chave da casa. Porque agora, para ele, não importa o horário que você está chegando. Porque ele sabe que existe alguém, né, que você deu liberdade porque essa pessoa atendeu às responsabilidades que caem sobre a vida dela. Né? Agora, o que eu quero trazer já é essa visão para dentro do nosso conceito aqui. A gente está trabalhando com jovens, né? A gente aqui nesse grupo está falando com jovens. E, às vezes, a gente ouve se dizendo que essa geração atual é uma geração muito irresponsável. Né? E, às vezes, eu acho um conceito muito pesado, às vezes, para a gente impor, quando a gente não entende, de fato, o que é essa responsabilidade. Eu quero ler um negócio que eu achei muito interessante, né, que depois a gente vai poder até discutir um pouquinho, a respeito das gerações. Deixa eu pegar um outro celular aqui, que a Manu salvou para mim. Eu não tive como fazer slide.
porque o Rafael até perguntou para mim, né, se eu queria fazer algum slide, mas eu falei, não, eu não sei mexer com isso não, mas eu vou ler. Eu vou ler uma coisa aqui que eu acho bastante interessante, porque ela vai fazer um retrospecto das gerações, traçando o perfil de cada geração, né? Aqui a gente vai ter 4 gerações de uma pessoa, e ela vai traçar um pouquinho o perfil. Interessante que essa pesquisa, ela foi feita por um instituto americano, eu não sei pronunciar isso não em inglês, é Pew Research Center. E o que acontece? Ela parte do princípio que as empresas, já desde o passado, elas faziam uma pesquisa, né, por um período de tempo, de uma geração, para poder estar compreendendo o que essas pessoas necessitavam mais dentro do mercado, né? Era uma pesquisa de mercado para ver produtos, né, lançamento de coisas, e aí, em cima dessas pesquisas, com o passar do tempo, eles fizeram divisões de gerações. E eu achei muito interessante como que foi feita essa divisão, tá? Então, assim, eu vou ler aqui e eu queria que você prestasse um pouquinho atenção, porque vai tratar um pouquinho da geração atual, vai tratar um pouquinho da minha geração, né? Da geração dos nossos avós, e a gente vai ver o perfil de responsabilidade, né? A maneira que essa pesquisa enxergou cada geração. E olha que coisa interessante. As divisões geracionais são uma forma de separar a população em grupos a partir do ano em que nasceram. Então, essa pesquisa ela vai separar os grupos por data de nascimento, de um período até outro, tá, gente? Para resumir. A lógica por trás disso é que cada época tem um contexto específico que tem impacto na economia, nos valores culturais e nas relações interpessoais. Então, a gente vai ver aqui que cada geração tinha um comportamento diferente, né? Interpessoal, né? Em relação à economia, em relação a valores, e aí ele vai estar falando um pouquinho a respeito disso. Algumas divergências na forma de como as gerações são divididas, mas a mais aceita atualmente é que separa a população mais recente em 4 grupos, tá? Se chama geração, vamos colocar aqui, geração X, geração Y. A geração X é Baby Boomers. A geração X, a geração Y é a Millennial. E tem a geração Z. Peraí, a geração Baby Boomers, geração X, geração Y e geração Z. Tá? São 4 gerações aqui que essa pesquisa retratou e que eu vou estar falando um pouquinho. A primeira delas, que é a Baby Boomers, diz o seguinte: a geração dos Baby Boomers recebeu esse nome em referência ao aumento no número de nascimento de bebês após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, essa geração aqui, ela começa de 1946 e vai até 1964, tá? É o que essa pesquisa encaixou como os Baby Boomers, essa geração que vai de 46 até 64. Considerando a idade dos nascidos dessa geração acima dos 56 anos, é possível que você os encontre em cargos de chefia ou alta liderança em uma empresa. É provável, inclusive, que a própria empresa tenha sido fundada por um boomer. Aí ele faz uma comparação daquela mulher lá do filme da Meryl Streep, O Diabo Veste de Prada, né? Os boomers, olha que interessante, são indivíduos que valorizam o trabalho acima de todas as coisas, foram criados em um contexto em que o curso do mundo estava sendo reescrito e, por isso, foram instruídos a buscar melhorias econômicas e novas oportunidades. Os boomers priorizam estabilidade e costumam ser aqueles que defendem
trabalhar em uma única empresa durante toda a vida. Provavelmente a geração atual não é essa, né? A gente já vai descartar, mas a gente vai perceber que realmente nessa geração pós-guerra ali, né, a gente vai ver pessoas que começaram dentro de uma empresa e foram até o fim da sua vida dentro dessa empresa. E olha que coisa interessante. Dão valor ao casamento, à compra de um carro e uma casa própria. Frequentemente têm medo da inovação. Bom, eu estou falando de uma geração que vai aqui de 1946, né, até 1946 a 64. Então, uma geração que começou no final da Segunda Guerra. Tá? Agora, vamos passar, então, para a geração X. A geração X ela vai de 1965 até 1980, que é a minha geração. Né? Eu sou de 67. Essa geração é a geração X. Interessante. Os indivíduos dessa geração passaram por fases ideológicas bem marcantes. No entanto, grande parte da geração precisou se render às lógicas do mercado tradicional. Eles presenciariam o movimento hippie, a ascensão dos movimentos sociais, o surgimento dos primeiros computadores e cresceram sobre governos rígidos. Né? Principalmente o Brasil vai estar falando aqui um pouquinho da ditadura militar, né? Que essa geração vivenciou. Eu, particularmente, peguei, que eu lembro, uma fase bem final da ditadura militar, que nem era uma ditadura, foi no governo Figueiredo. Por ter passado por esses momentos e ser filha dos boomers, né, da geração passada, no meu caso, eu sou filho dessa geração passada, essa geração foi encarada por muitos como um grupo para sempre jovem. Eu acho que é uma verdade, porque eu sempre me acho jovem. Com muitos ideais e sonhos, porém sem uma identidade marcante. Tá? Ele vai comparar aqui a um filme aqui que eu não vou falar um pouquinho e resumir. A dedicação dos membros da geração X para imitar o sucesso de seus pais pavimentou o caminho para a valorização do diploma e da capacitação profissional à medida que o mercado se tornava cada dia mais competitivo. São indivíduos que pregam ponderação, empreendedorismo, dão valor à liberdade e aos direitos individuais e procuram romper com os ideais e paradigmas das gerações anteriores. Eu posso afirmar que boa parte do que está falando aqui realmente é uma verdade para a geração que eu vivi e nasci, né? Dentro desses princípios. É a geração que começou a chegar à tecnologia, né? Eu lembro de uma loja que eu tinha que a gente fazia tudo manualmente, né? As minhas tabelas de preço eram na caneta e no papel, dentro de uma economia que oscilava muito, e começaram a surgir. Eu lembro do primeiro computador que eu comprei, ainda era em DOS, né? Uma linguagem, e isso foi desenvolvendo. A gente tinha muito uma característica realmente que ele usa aqui, né, de seguir uma formação, né, dava muito valor a essa questão das formações do diploma, dos princípios de seguir um legado dos pais. Então, isso foi uma coisa bem marcante nessa geração, né, que eu vivi. Aí nós vamos entrar agora na geração Y, que boa parte de vocês aí provavelmente vai estar dentro dela, que é de 81 até 96. Né? Que aqui é chamado de a geração Y. E essa geração, ele começa dizendo uma coisa interessante aqui, é a geração selfie. É frequentemente criticada por ser preguiçosa, egoísta e insatisfeita. E essas características são aceitas por boa parte
das pessoas que compõem essa geração. Tá? Ele fala, ó, ainda que essa pesquisa tenha sido feita em 2015, a pesquisa foi perguntada para essa geração Y sobre si mesma. Eles fizeram a pesquisa com essa geração e as perguntas foram feitas para eles mesmos. O seguinte, olha que coisa interessante. Os dados chamam a atenção. Apenas 24% deles se consideram responsáveis. 36% se classificariam como amantes do trabalho duro e quase metade deles, 49%, se considera fútil. Né? Se a gente for pegar essas pesquisas, vamos falar, como é que geração medíocre é essa? Né? Mas a gente não pode desconsiderar, queridos, quando a gente fala responsabilidade, essas atitudes e esquecer o que é a característica positiva, né, que trouxe junto com essa geração que eu falo aí, de 81 até 96. Porque, por outro lado, essa geração é vista como a mais criativa, a mais preocupada com as causas sociais e a mais disposta a quebrar os padrões impostos pela sociedade. Práticas antes bem valorizadas, como o trabalho intenso, a construção de uma família e a busca por uma rotina estável, não são prioridades para essa geração. Dentro de poucos anos serão a maioria no mercado de trabalho. Aguenta a mão aí que eu estou acabando, tá, gente? Tá, pode ser que está um pouquinho cansativo. A inconformidade é uma característica marcante dessa geração e talvez seja o principal alvo de críticas das gerações anteriores que eventualmente seguiam o fluxo sem contestar. São indivíduos que nasceram com a tecnologia, dão valor à educação e aprendem rápido, dão conta do multitasking, desejam rápido crescimento profissional e financeiro, mas têm tendências impulsivas, dificuldades em receber ordens e são competitivos em excessos. Agora eu vou finalizar com a geração Z, que é a geração que vai de 97 até 2010. Tá? Esses jovens têm menos aí de 25 anos de idade, né? Provavelmente estão em seus primeiros empregos, são conhecidos por sua extrema conexão com a tecnologia, são indivíduos que não viveram nenhum ano de suas vidas sem internet e foram desde cedo expostos às redes sociais e à cultura pop. É uma geração que ainda está deixando claro sua identidade, mas que já se destaca pela repaginada dos valores e ideais que seus pais romperam. Traços de comportamento da geração Z são sua maior capacidade para trabalho em grupo, sua não diferenciação entre o online e o offline, sua agilidade nas tarefas e sua fluidez de identidade. Se comunicam entre plataformas o tempo todo, usam e criam memes para se entender e são mais conservadores que os mileniais. Essa característica diz respeito, sobretudo, à sua inclinação ao diálogo, à valorização do afeto e do respeito. E aí, se reconheceu? Não se preocupe. Então, queridos, eu quis ler isso aqui exatamente para a gente compreender que dentro desse princípio de responsabilidade, né, e de liberdade, a gente precisa compreender também o que antecede, né, a nossa geração, né, o que foi imposto, o que foi colocado, porque uma vez que a gente pensa o seguinte, eu sei que muitas pessoas gostam de dizer que as gerações passadas foram melhores, mas será que a gente pode pensar dessa maneira? Será que realmente essa geração de hoje é uma geração totalmente irresponsável, sem capacidade, né? Uma geração que a gente não pode confiar? Então, a gente precisa compreender que dentro de todos os valores que impõem essa responsabilidade, né, a gente precisa entender o que vem por trás. O mundo, o contexto do mundo vai estar influenciando, né, a constituição, ao crescimento dessas pessoas como cidadão, como família, né? É lógico que todo esse contexto que acontece com o mundo
muita coisa tem prejudicado em relação à sociedade, aos valores, né? E isso pode acarretar em coisas que, para nós, são irresponsáveis, né? Porque, às vezes, a gente vai atentar para a pessoa responsável, né? É aquele que fez uma faculdade, formou, é aquele que quer casar, é aquele que tem um bom emprego, é aquele que almeja, né? Crescimento. Mas será que é só isso que realmente vai acreditar os valores de uma pessoa responsável? Né? Realmente, a gente pode perceber que, à medida que o mundo foi evoluindo, à medida que houve o crescimento, muitos valores, né, foram quebrados. Como eu disse, na minha geração passada, os valores familiares, o casamento, né, a responsabilidade de se manter, isso era muito mais forte. A gente tinha muito mais temor nessas questões, né? Isso aí parece que, à medida que o mundo foi evoluindo, algumas coisas para nós que da minha geração que retrataria como alguém que é responsável, hoje não tem tanto peso, né? Hoje o divórcio é muito mais evidente, né? A troca, né, de emprego, de empresas, é algo peculiar nos dias de hoje, né? Por quê? Porque a tecnologia avança, as coisas são muito mais velozes, né? As respostas que se esperam das pessoas é muito mais rápida. Então, o que acontece? A cobrança para a geração atual, que eu quero resumir e dizer, ela é muito mais pesada do que foi no passado, né? No passado, a competitividade era menor, o mundo tinha muito menos habitantes, né? Aí, às vezes, a gente vai olhar os nossos pais, e geralmente eles falam, a gente trabalhava, né? Você não tem nada, vocês não conseguiram nada, e a gente percebe que foi uma geração que a gente precisa entender que os valores eram diferentes, né? A cobrança era diferente, a mídia era diferente, a questão da tecnologia era diferente, né? E isso imprime na gente questões, por exemplo, a facilidade de gasto, de consumo hoje, ela é muito diferente do que foi no passado. Então, a gente não pode dizer que essa geração é menos responsável do que a anterior. A gente precisa compreender todo o contexto que está envolvido dentro disso, né? Como eu disse, na época dos nossos pais, não existia shopping, né? Não existia fast food, não existia facilidade de se andar de avião, de acesso tecnológico, de romper as fronteiras, ainda que sejam virtuais, não existia nada disso, né? Então, o que era responsável para aquela época? Era o cara trabalhar, juntar seu dinheiro e ter a sua casa própria, né? Então, eu posso dizer que um camarada que tem uma casa própria, ele é mais responsável que um cara da minha geração hoje que não tem, que paga aluguel? Entendeu? A gente precisa balancear e equilibrar muito o peso dessas coisas para a gente também não julgar uma geração que vive debaixo de tanta cobrança. Existe uma cobrança muito mais forte hoje, no sentido dessa geração atual, do que das gerações passadas. Então, é aí que precisa existir um equilíbrio, de você dizer, mas essa geração é uma geração preguiçosa, é uma geração irresponsável. Eu concordo que ela perdeu alguns valores que são fundamentais, mas é uma geração que é muito mais rápida, né, em assimilar as coisas, em compreender as coisas, em ter uma mente, no contexto mundial, muito mais evoluída do que as gerações passadas, né? Então, a gente precisa ter muito equilíbrio quando a gente for julgar essa questão da responsabilidade. Porque, primeiro, para a gente citar que A, B ou C é responsável, né, e o outro é irresponsável, a gente tem que compreender todo esse contexto,
né? Como eu disse, não quer dizer que alguém que hoje more pague aluguel seja alguém responsável. Às vezes a pessoa pode ter até dinheiro, capital, entendeu? Mas dentro da visão, né, hoje de negócio, dentro da visão mundial hoje, isso aí é algo que não é tão necessário, né, dentro do pensamento. Porque tem muita pessoa hoje que acredita exatamente isso. O dinheiro na minha mão, ele é muito mais útil do que era no passado em guardar, né? As gerações passadas se preocupavam muito em guardar. Agora, a gente não pode julgar exatamente responsabilidade dentro desse contexto. A gente precisa entender toda a geração, todo o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Isso, queridos, mudou gradativamente, se a gente for entender, em todos os sentidos. A igreja da minha época era diferente da igreja de hoje. Aí eu vou dizer que a igreja do passado era melhor que a igreja de hoje? Depende, tem aspectos que sim, tem aspectos que não. Né? Por quê? Porque aconteceram mudanças com o mundo, não com a Bíblia, né? Mas houve, o acesso hoje ele é muito mais fácil. A pessoa hoje tem muito mais acesso, né, do que tinha no passado, biblicamente falando. Na minha época não existia tantas Bíblias, né? Hoje você tem tantas versões. Compreende que a evolução trouxe isso? O esclarecimento não quer dizer que aquela pessoa que viveu naquela época era mais responsável que hoje. Houve uma evolução, né? Aconteceram mudanças, tá certo? Mas agora, é lógico que precisa existir uma cobrança, porque dentro da responsabilidade que eu entendo, alguns valores se perderam, tá? Para o bem, tem coisas que são positivas hoje que na minha época não era. E tem valores que da minha época foram positivos e se perderam. Eu vou te falar uma coisa da minha geração. Não se dava tanto valor para as questões ambientais como se dá hoje, né? Para as questões de violência, não se existia. Quer dizer que essa geração hoje é irresponsável e a outra foi liberal? Entendeu? O que eu quero que a gente compreenda, queridos, quando a gente traz essa visão de liberdade e responsabilidade, é da gente não fazer uma comparação com gerações passadas para a gente poder dizer que A, B ou C é irresponsável. A gente precisa pegar todo o conjunto, né, do que está acontecendo para a gente poder fazer um julgamento realmente de ações, né? Então, o que eu queria realmente, né, até de repente já abrir um espaço aqui que eu estou falando demais, e eu queria ouvir um pouquinho, se realmente vocês se enxergaram dentro disso, né? Se enxergaram dentro dessa pesquisa, né, de poder se identificar dentro disso. Porque é um tema assim muito... a gente teria que ter tempo para a gente poder estar discutindo e debatendo essas questões, né? Eu compreendo que existe uma irresponsabilidade na geração hoje com os valores relacionados ao matrimônio, né? Então, se a gente começar a fazer algumas comparações, né, a gente realmente vai compreender que, às vezes, alguns valores que, para nós, como cristãos, são tão importantes, a geração atual hoje não está dando tanto valor, né? Mas que dentro de alguns aspectos, como eu disse, é uma geração muito mais preocupada hoje, né, com o meio ambiente, com a questão, né, climática, se preocupa tanto, né? E a minha geração foi uma geração irresponsável. Por quê? A geração dos nossos pais, se a gente for comparar dessa maneira, vamos olhar para o passado e dizer que aquela turma toda era responsável? Não. Houve responsabilidade com o mundo, com o meio ambiente, né? E a irresponsabilidade da geração passada, ela trouxe um peso muito grande para essa geração atual. A geração atual está pagando a conta do que a geração passada fez. Então, para a gente viver essa responsabilidade dos nossos dias, a gente precisa compreender o tempo que a gente está situado hoje. Vamos esquecer o passado, isso é bíblico, deixando as coisas para trás ficam, né? Vamos olhar para frente,
e vamos compreender o que eu posso, né, dentro das minhas atitudes, mostrar realmente que eu compreendo que eu tenho uma responsabilidade pelos meus atos, pelas minhas consequências, né? Às vezes você fala o seguinte: o fulano é responsável, irresponsável porque ele acorda tarde, né? Porque ele não está estudando, porque ele não está fazendo a faculdade. Mas deixa eu te falar uma coisa: talvez você é uma das pessoas que joga lixo na rua, né? Você é uma pessoa que não preza pela saúde do seu corpo. Você é uma pessoa que come absurdamente. E aí? Entendeu? Precisa existir pesos iguais quando se vai tratar de responsabilidade. Porque responsabilidade não está ligado somente a trabalho. Porque quando se fala de responsabilidade, a primeira coisa que pensa é trabalho, né? Fulano é preguiçoso. Fulano não pensa grande. E aí a gente desconsidera outras coisas, a gente desconsidera o mundo que a gente está, né? A gente desconsidera o próximo, porque a gente tem responsabilidade também com as pessoas e com as futuras gerações, né? Nós temos responsabilidade com a água do planeta, nós temos responsabilidade com um monte de coisa. Aí, ó, tem aqui, quem está falando? Tá vendo? E os nossos exageros, às vezes, são irresponsabilidades da nossa parte. Entendeu? Então, é muito complexo esse tema, porque quando surgiu ele, igual todo mundo está falando, o pastor vai descer um cajado, né? Por quê? Porque a gente pensa em responsabilidade somente isso. Ó, os meninos precisam fazer isso. Tem um monte de coisa que está errada, que se eu for falar, né, dessa geração, que talvez vai tocar você. Eu compreendo que tem um monte de gente que está de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Não, a gente tem que ir para a luta, né? É responsabilidade nossa. É responsabilidade daquele que casou cuidar da casa, né? É responsabilidade daquele que casou pagar as contas em dia, né? Cuidar da pessoa que está com ele, cuidar dos filhos, da educação, do corpo, da saúde, tudo é um conjunto. Da igreja que ele congrega, do compromisso que ele tem ministerial, dos compromissos que ele tem biblicamente falando. Então, assim, são valores, queridos, que às vezes a gente põe pesos errados, né, para taxar quem é e quem não é. A gente não pode medir alguém que é responsável por questões financeiras e conquistas de diploma. Talvez ele é bom nisso, mas ele é péssimo em outras coisas, né? Ele é péssimo dentro dos valores dentro de casa, ele é péssimo pai, péssimo filho, e isso tudo é irresponsabilidade. Agora, a consciência que a gente precisa ter do responsável é aquele que assume os seus atos, é aquele que compreende, né? É aquele que sabe dizer sim, sabe dizer não, e no momento que é confrontado sabe assumir: não, eu errei, a minha atitude foi errada, né? A culpa é minha. Isso é responsabilidade. Isso é alguém que é responsável. Tá bom? Eu quero deixar aberto aí para vocês falarem. Eu achei muito interessante. Precisaria falar a noite toda. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Está ouvindo, Juninho? Agora parou. Oi. Então, como eu estava dizendo, eu achei muito interessante esse contraste das gerações Y e Z sobre aquilo que era responsável para uma geração, nós consideramos irresponsabilidade ou vice-versa. Eu achei bem interessante essa colocação e acrescentou demais, demais mesmo. Ótimo. Eu não acordei agora não, gente, eu tô indo dormir. Fala, pessoal, tudo bem? Queria fazer um comentário aí, pastorzão. Quando você estava falando a respeito desse tema, eu lembrei que eu recebi há um tempo atrás um arquivo, tipo
como se fosse um mini book, assim, um livrozinho de umas 30 páginas, analisando essas gerações, né? Com base nesse estudo aí mesmo, e eles até definiram uma outra geração, uma geração alfa, depois de 2010, que é essa geração dos meninos de hoje, né? Que aqui acho que no grupo não tem ninguém abaixo aí de 10 anos, até 11 anos de idade, no Metanoia aqui, mas... E eles definem isso, depois vou mandar lá para vocês, é muito legal. Eles ensinam, eles definem como é que essas gerações, ao longo do tempo, elas aprendiam e como é que é o aprendizado delas hoje. Isso é mais para diversificar assim, o jeito de abordagem, né? Que os métodos antigos não funcionam mais com os de hoje. Mas pensando aí por esse lado que você estava falando, eu acho que é muito difícil a gente definir realmente essa questão de mais ou menos responsável, porque às vezes a gente fica realmente na impressão que a sociedade hoje e a geração de hoje ela é muito mais irresponsável, mas eu acho que isso é mais pelo fato da gente estar em contato com essa geração atualmente. Porque se a gente estivesse também nas épocas antigas, né, assim, presente em todas as outras gerações, a gente também ia ver as irresponsabilidades de cada geração, igual você mesmo falou, né? Em relação à época da sua geração, da questão do meio ambiente não era muito tratada, essa questão toda assim. Mas só que tem uma... eu citei, são vários, né? São várias Sim, coisas. eu acho que sempre tem vários, mas tem uma coisa que eu acho que me chama muita atenção em relação a isso, que é bom a gente refletir, é que eu acho que essa geração atual, não vou chamar ela mais de irresponsável, porém, um aspecto chama muito atenção, que é a questão do humanismo, a questão ali do egoísmo. E aí eu acho que isso acaba gerando em muitas questões de irresponsabilidade, porque pelo fato da gente estar com muito acesso à informação e tomar muitas decisões rápidas, eu estava vendo um vídeo esses dias aí, não lembro nem de onde é, mas estava falando que o ser humano toma em média atualmente 32 mil decisões por dia. E aí, pelo fato de ter tanta informação, eu acho que o pessoal, a gente toma decisões muito precipitadas, às vezes, sem pensar nas consequências dos outros, esquecendo que cada decisão que a gente toma não afeta só a gente, mas os outros. E a gente toma pensando só, às vezes, em base, né, em nós mesmos, e aí a gente vê essas questões assim que envolvem mais de uma pessoa, como, por exemplo, casamento, o pessoal tomando, na verdade, nenhuma decisão como permanente. O mundo, né, prega muito isso. Então, por exemplo, o casamento, não, depois se não estiver me agradando, vou cair fora. Não, fez sexo ali, engravidou a mulher, não, isso daí deixa o menino sem criar, e está gerando também muitas consequências que a próxima geração vai colher bastante, né? Eu queria falar um negócio aqui também. Tem o Jarlen tá falando aí política do cancelamento, essas coisas todas. Mas eu queria trazer uma informação muito importante, muito interessante, na verdade, que eu escutei de um pregador há um tempo atrás, só que eu não tenho as fontes, depois a gente pode até pesquisar na internet, que ele estava falando que pro mundo, a humanidade, duplicar a quantidade de conhecimento que tinha, a primeira vez demorou, acho que quase cerca de 2.000 anos. Depois foi só exponencial. E aí, muitos menos anos. E hoje, atualmente, tem uma estatística que diz que a cada 2 meses e pouco, quase 3 meses por aí, duplica-se a quantidade de informação e conhecimento que tem no mundo. Então, diante de tanta informação e conhecimento, acho que a galera fica meio pirada mesmo. A gente tem que buscar Deus e seguir a palavra aí, né? Você falou uma coisa muito interessante, sabe, Vinícius? Que é bom a gente colocar. A geração atual, né, a gente precisa entender que a velocidade é tão grande que hoje a velocidade para decisões ela é muito maior e precisa ser mais rápida do que foi no passado, né? Então, essa geração hoje ela tem que responder muito mais rápido. Então, quando a gente fala de responsabilidade, eu acho assim, a geração atual é mais individualista, né? É mais egoísta nesse sentido de uma decisão pessoal, de valores pessoais. Ela esquece um pouquinho do valor que vai englobar o conjunto, né? Mas isso a gente não pode tratar como uma geração que seja totalmente desprezível, pior do que todas as outras, não. Tem gente que julga isso, que essa é a pior geração que já existiu. Mas o que eu estou tentando ser um advogado de defesa para tentar compreender que não é isso. São as mutações e as mudanças que a gente precisa enxergar, né? A geração passada ela não tinha uma velocidade tão rápida para as decisões.
né? Os valores em conjuntos, eles eram muito mais intensos do que são hoje. Hoje o cara é muito mais individual, né? Ele pensa em ter, eu não quero ter filho, eu não quero casar, eu não quero dividir responsabilidades. Isso não quer dizer que o cara é irresponsável, são valores que mudaram, né? São valores que mudaram, né? Porque aconteceu mutações aí dentro do mundo, em todos os sentidos, espiritual. Isso aí vai englobar muita coisa que a geração atual tá vivendo e pagando uma conta, né? E, biblicamente, essa geração atual está enfrentando uma pandemia, né? Que a gente nunca pensou em viver, né? Mas que já vem, esse vírus já está aí por tempos. Então, a gente precisa enxergar as coisas separadamente, tá? Para a gente poder entender e não julgar de uma forma errada. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muito jovem bom, tá? Né? Tem muita gente que realmente não está nem aí para a vida, para os valores, mas a gente precisa compreender e não desistir. A educação mudou, gente, isso é muito pesado, sabe? Isso é uma coisa que realmente eu acho que está estragando muito, né? A geração atual, principalmente no Brasil, né? Eu estava vendo uma pesquisa, não sei se é 60% dos caras que formam em medicina, eles não sabem dar um diagnóstico correto. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, os valores, eu acho que são mais valores morais que estão prejudicando essa geração, né? Uma geração que não respeita, igual eu estou falando. Mas a gente precisa compreender que tem muita coisa positiva, enxergar o lado positivo. E não simplesmente falar, não, é a pior que tem, é irresponsável, não é bem assim, não. Tá? A gente precisa compreender todo esse contexto do que a gente está vivendo nesses dias. Alguém ia falar aí, parece que eu cortei. O pastor, e tipo assim, eu acho que eles colocam muito a responsabilidade na geração atual e também porque a gente tem muita informação, coisa que antigamente não era falado, não era exposto. Eu acho que recai uma pressão maior nessa geração, né? A geração passada tinha um diálogo muito pior, né? Ela escondia muitas coisas, né? E camuflava muito, né? Os valores morais, às vezes, eram escondidos, Sim, né? era muito oculto, né? Uma gravidez, entendeu? Se fazia as coisas muito... Hoje, como se diz, a velocidade tão rápida, as coisas ficam muito mais escancaradas, mais expostas hoje. Com rede social hoje, não tem como se esconder as coisas, como se escondia no passado. Então, quando surge e apresenta para o mundo, parece que essa geração foi pior. Não, mas é porque a geração passada escondia, entendeu? Não se tinha tanta exposição, né? Então, a geração hoje paga porque as redes sociais mostram muito mais escancaradamente o caráter, aquilo que a pessoa é. O Rafa está perguntando se é a geração do fim, né, cara? Cara, eu vou falar assim, eu acho que a colocação ficou meio pesada, né? A geração do fim, não. Pode ser que a geração que está vivendo o fim, né? Mas não é a geração que é responsável pelo fim, não. Entendeu? Não é a geração que ninguém quer nada com ela, não. Eu creio que a geração atual ela está vivendo o fim dos tempos, né? Agora, se a gente for escolhido para essa pior época, é porque é uma geração que aguenta o rojão. Entendeu? Pastor, deixa eu falar uma coisa que eu achei, vocês estavam falando aí, eu parei para pensar, né? Que muitas vezes a gente critica muito a geração depois da nossa, né? Qualquer que seja. Mas a gente esquece que a próxima geração nada mais é do que o fruto do que a gente tem plantado hoje, né? Exatamente. Então, por exemplo, né, se a gente pensa, hoje os jovens eles não têm princípios morais, eles não querem constituir família e tudo, a Bíblia já fala, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e ele não vai se desviar dele. Então, É eu verdade. acho que
isso também é por falta de ensino, por falta de orientação. É claro que tem toda a questão, né? Não só dos pais, da mídia, tudo, da escola, né? Que muita coisa Principalmente, né? Esse acesso da muita mídia aí é muito tá complicado. mudando, né? Mas se a gente pensar, né, na gente como uma sociedade, como igreja, como é uma sociedade de uma forma geral, a gente é responsável, sim, de certa forma, né? Com certeza, entendeu? A gente precisa compreender que nós somos filhos das gerações passadas. E a gente está mostrando aquilo que a gente vivenciou. Né? Tá certo que a maldade aumentou, imperou, né? Como eu disse, a tecnologia é boa, mas tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? Escancarou para as pessoas a forma como a mídia apresenta as coisas. A gente vê uma mídia hoje que explora só o lado negativo, o lado ruim, entendeu? E isso acaba influenciando de certa forma. Né? Você vê uma mídia que... desculpa a expressão, mas a gente vê um Supremo Tribunal, né, dentro do Brasil, que ele está acima de uma Constituição. O que uma geração que está começando agora vai pensar? Cara, isso não serve para nada, isso não tem valor nenhum. Né? Isso é irresponsabilidade. Isso sim é uma irresponsabilidade. Né? De alguém que está dentro de um tribunal para julgar dentro de uma Constituição fazendo as coisas erradas. Então, se a gente vê só falcatrua, acaba que isso acaba corrompendo os princípios de responsabilidade. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. Né? E responsabilidade para todo lado. Então, isso ficou muito mais escancarado. Hoje é o que eu falei. Já existia isso desde o passado? Existia, mas não era exposto dessa maneira. Né? Então, quando se mostra isso assim, abertamente, isso tem poder para corromper. Né? Isso tem poder para destruir, porque acaba que o ruim fica certo. Né? O jeitinho de se fazer todas as coisas. E aí o cara vai seguindo nessa linha e aí é o irresponsável. Né? Por quê? Porque a irresponsabilidade está começando lá de cima, daqueles que precisavam ter caráter moral para estar nos ensinando, são os que estão fazendo. Né? Então, é todo esse contexto. O contexto social, político, familiar, ele influencia nessa responsabilidade. Completamente. Né? Completamente. Não é só simplesmente a questão da criação, são esses valores. O cara entra para uma faculdade, entendeu? Que já tem valores, né, marxistas, comunistas, socialistas, entendeu? Que já começa a imperar a mente do cara, né? Aí o cara vai convivendo dentro do ambiente de trabalho, de situações em que o jeitinho da propina resolve as coisas. Isso tudo vai influenciando. Né? E como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode produzir uma geração que é responsável, quando eu digo em todos os sentidos? Né? Eu acho que o valor cristão aí é fundamental. Se a gente realmente não viver esses princípios. Tá certo? Porque o responsável não pode ser só aquele cara que é bacana dentro da igreja. É aquele cara que é bacana dentro do trabalho, é aquele cara que é bacana na hora que ninguém está vendo ele. O responsável é aquele, né, que os atos dele escondidos dão louvor a Deus. Né? Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fular essa fila, eu não vou dar esse jeitinho, eu não vou julgar isso aqui, entendeu? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Entendeu? Responsável que é responsável, ele é responsável quando ninguém está vendo. Fala aí, Rafael. Quero falar. Dá a sua opinião aí. Então, assim, até fazer uma colocação e te perguntar o que você acha a respeito, né? Mas eu gosto de conversar com pessoas mais velhas e tudo mais, estudar também história, e eu vejo que, assim, a igreja se afastou muito principalmente de causas sociais. Muito. Isso talvez não seja só da questão da geração X, né? Talvez até antes disso. Eu vejo que a igreja se afastou muito de causas sociais
Totalmente. E outra coisa foi da política, cara, da política, das faculdades, digamos assim, da academia, né? A igreja, então, saiu, e a gente sabe que onde não tem luz, a treva domina, né? Então, eu vejo que, igual você comentou essa questão da STF, eu também fico indignado pra caramba com esse trem, com a política do nosso país, com o que a esquerda faz com o nosso país, mas eu vejo que muito disso é erro dos nossos antepassados, da igreja lá de trás, que não sei por qual motivo se afastou disso. Talvez por causa dessa distinção do santo e do profano, né? Do sagrado e não sagrado. É isso mesmo. O que você acha a respeito? E outra coisa, aqui a gente está só com o jovem. O que você diz para a gente, que está aqui agora, 16/4/2021? O que nós podemos fazer para mudar isso, talvez na nossa geração ou na próxima, se Jesus não voltar? Bom, cara, na verdade, o que você falou já é uma resposta, né? Que você falou, a geração passada, a igreja era muito religiosa, então ela tinha medo de se posicionar. E aí a gente está pagando o erro exatamente disso. Como que a gente vai mudar isso? Primeiramente, da gente criar responsabilidade, né? Biblicamente falando, para quem está agregando dentro da igreja, para quem faz parte do corpo. Essa responsabilidade precisa começar aí. E a igreja não pode se eximir de compreender que ela faz parte do mundo, ela está no mundo. E dentro do mundo, ela precisa brigar pelos valores sociais, como você disse. A igreja ela precisa ser relevante nas causas, cara, sociais. Ela precisa ser relevante dentro das causas do meio ambiente, né? Ela precisa ser relevante dentro da causa da educação. Ela precisa ser relevante na política. E somente quando a gente tiver pessoas com responsabilidade no que se diz no sentido civil, social, né? Uma pessoa capacitada é que a gente vai gerar essas transformações, né? A gente precisa de ter professores com esses princípios e eu acho que essa mudança ela vai partir disso, né? Da gente promover pessoas com potencial e capacidade para estar atuando nesses ambientes. É aí aonde que a gente pensa, aí vai a parte de propósito ministerial. A gente precisa de advogado, cara, com princípio e responsabilidade. A gente precisa de médico, né? A gente precisa de político. Gosto muito do Anderson Silva nesse sentido, quando ele para de falar um pouquinho dos outros, e ele está criando essa base para poder eleger e colocar pessoas com princípio dentro da política. Eu acho que a política é uma coisa que abrange muito isso. E a maior parte que a gente ouve é de cristão que fala, eu não gosto de política, eu não envolvo com política. Né? A questão não é envolver com política, não quer dizer que eu tenho que ser candidato, não, mas eu tenho que me preocupar, eu tenho que ter. Entendeu? Porque tudo começa de cima para baixo. De cima para baixo. A gente está vendo hoje que nós estamos pagando caro por isso, estamos tendo que engolir isso. Né? Nós temos que engolir isso. Nós estamos com um Supremo que está se corrompendo plenamente, cara. Politicamente falando, é uma coisa absurda. Né? E a gente vai pagar conta de muita coisa. Então, as mudanças elas vão acontecer quando a gente tiver uma igreja, né, que tem uma cabeça pensante, aberta e com responsabilidade para assumir também isso. Nós não podemos fechar os olhos. A igreja fechou os olhos no passado para muita coisa, né? Aí a gente vê no mundo uma igreja que foi para a rua e buscou suas causas, Martin Luther King, né? São homens que marcaram a história porque brigaram por valores. E a gente que está aqui precisa também nesse sentido, né? Eu posso ser um empresário, mas com valores e responsabilidades, né? Porque os empresários hoje só pensam em lucro, mas não tem responsabilidade com o funcionário, né? Com o país, com as causas. É uma mentalidade que já vem corrompida, então a gente tem que começar a mudar isso. Entendeu? A mudar a mentalidade nossa para a futura geração. De compreender para o cara, né? Viver dentro da responsabilidade que a lei determina. Não vou dar meu jeitinho,
Não vou fazer minhas falcatruas, não vou deixar de pagar isso porque isso me dá mais lucro. Não, qualquer responsabilidade, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. É essa mentalidade que a gente precisa trazer para dentro da igreja. Que seja em qualquer área que o cara esteja, né? Como empresário, como jurista, em qualquer área, política. É colocar pessoas com princípios de responsabilidade, né? O Estado é laico, ok, mas a gente precisa colocar pessoas responsáveis, que andam dentro da lei, que fazem as coisas não para benefício próprio, mas do comum, entendeu? Então, isso tem que começar de nós, né? Não esconder os olhos e a gente assumir isso, assumir as nossas responsabilidades dentro das causas. A igreja precisa se envolver? Precisa, cara. Né? E a gente tem que fazer isso. Se for preciso ir para a rua, vamos para a rua. Entendeu? Eu acho que quando mudar esses valores que se perderam, né? Infelizmente, o Brasil está dentre esses países aí que eu acho que com o pior índice de educação, né? E as pessoas estão se corrompendo de uma forma... E agora, se a gente cruzar o braço e aceitar, cara, não vai ter mudança. A mudança ela tem que partir de posicionamento. Qual que é o posicionamento? Não aceitar. Né? Não aceitar aquilo que está sendo colocado. Fala, não, cara, eu não aceito irresponsabilidade, eu não aceito viver dentro dessa condição. E, às vezes, é o primeiro jeitinho, né? A gente viu um crime aí agora de um casal que matou um filho e a babá teve que fazer o quê? Teve que ser conivente. Por quê? Com medo. Não sei o que passou na cabeça dela. Se é o medo de perder um emprego, se é o medo de uma situação, né? E aí se percebe nitidamente, às vezes tem um caráter, tem uma responsabilidade, mas foi obrigado a se corromper por causa de dinheiro, de uma posição, entendeu? Agora, alguém que é responsável não tem medo dessas coisas. Se tiver que perder, eu perco, mas eu vou continuar dentro do meu posicionamento. Não o posicionamento meu, mas o posicionamento que Cristo me deu. Porque o princípio de responsabilidade, ele é bíblico. É dentro desse princípio que a gente tem que andar. Seja quando eu estou sendo visto ou não. Tá? Ou não. Se você fizer desse jeito, cara, você tem um desconto. Se você fizer assim, não, eu não quero fazer assim, eu vou pagar o valor real. Não quero me corromper, eu não quero me vender. Entendeu? Eu poderia ter um benefício, um lucro. O responsável é esse, cara. Que não pensa em benefício próprio, ele pensa no que é certo. Então, é esse princípio que a gente tem que trazer, de responsabilidade. É certo? É. Então, tem que ser dessa maneira, vai ser dessa maneira. Eu acho que aí vai, quando a mentalidade da gente mudar. Eu acho que as mudanças têm que partir disso. De uma igreja que tem uma mentalidade transformada, renovação da mente. Tá me ouvindo? Pastorzão. Oi. Tá ouvindo? Estou te ouvindo, lindo. Isso, você tá lindo, viu? Você é demais, cara. Uma coisa que eu tava pensando aqui, que infelizmente se dá muito nessa geração de hoje, é a falta de identidade. Não, então vai na onda de quem também não sabe, só que tem uma opinião relevante e é influenciável. Infelizmente, isso priva a pessoa de estabelecer as responsabilidades da vida, sabe? Eu falo isso porque eu já vivi isso, entendeu? Mesmo com palavra, e mesmo de uma maneira muito sutil para algumas coisas, mas infelizmente o mundo tem se perdido por falta de consciência. E a consciência traz consigo a responsabilidade, que é a atitude prática, né? Aham. Parei de te ouvir. Dani? Ei, oi. Tá muito ruim seu... Ouvindo? Não. Tira o fone. Fala. Você tá de fone? É porque eu tô com um telefone novo aqui, eu não sei mexer nele direito, não. E agora melhorou. Aí agora tá melhor. Mas você entendeu o que eu falei? Não, repete. Não ouvi, não. Eu falei que,
infelizmente, essas coisas acontecem por conta da falta de identidade. A pessoa ela não sabe quem ela é, né? Eu nem estou falando de padrão da igreja, estou falando no mundo mesmo. É obviamente para a gente que é cristão, principalmente, que é muito mais profundo, né? Em relação à consciência de quem nós somos. E a pessoa não tem consciência, ela vai na cabeça de uma outra pessoa que está em evidência, que influencia e que também não tem consciência. E aí, a consciência, se você não tiver consciência, você não traz consigo a responsabilidade, que é a atitude prática da consciência que você tem, entendeu? De identidade. Principalmente quem é filho de Deus precisa saber e manifestar isso, Com entendeu? certeza. A Tainá colocou uma coisa interessante. Para nós, como cristão, a gente tem um princípio que é diferente do mundo, cara. Né? Então, para a gente, dói muito mais. Dói muito mais porque o pastor Glauco falava uma coisa muito interessante. Quando o cara está no mundo, ele faz essas coisas como normal. Né? Ele usava uma expressão assim, quando ele estava no mundo, ele ia para as baladas, ele pegava todo mundo, ficava com todo mundo, era aquela confusão. No outro dia ele acordava e já falava, onde que vai ser? Hoje aonde que vai ser? Tem mais hoje? Procurando saber onde tinha mais. Depois que ele converteu, ele falou, cara, isso me traz dor. Se eu fizer uma coisa dessa, vai doer. Né? Então, a gente cristão, né, com valores diferentes que a gente tem, princípios diferentes dentro da palavra, quando a gente vê essas aberrações, cara, né, dentro dessa geração, isso mexe muito mais com a gente, né? O nível de responsabilidade das pessoas se torna muito mais alto. E o triste é que a gente, igual o Rafa falou, a gente busca essa mudança. Se a gente for olhar, cara, a gente tem um pouco de desânimo, mas a gente não pode desanimar, porque a gente está vendo uma geração que está caminhando cada dia mais para a destruição, né? Está caminhando, mano. Porque os valores não estão centrados e pautados dentro da Bíblia, né, cara? Que deveria ser o livro de cabeceira de todo mundo e os princípios para todo mundo. Então, a gente está vendo essas coisas assim diante dos nossos olhos e todo mundo vê os nossos filhos, cara. Pô, nossos filhos crescem com isso. Tudo normal, entendeu? Dá jeitinho, né? E aí, quando se expõe algumas coisas, em verdades, ainda tem a turma ainda que passa a mão por cima e libera, entendeu? É complicado, mas a gente não pode desanimar, cara. A gente tem que continuar acreditando nessa geração, a gente tem que continuar acreditando nisso, né? E trazendo os nossos filhos, né? Cara, vamos corrigir mesmo. São pequenas coisas assim que a gente precisa chamar atenção. Eu dei o exemplo do papel jogando fora do carro. Cara, não faz isso, entendeu? A gente se taxa até como, não, mas você está muito radical, você está muito, entendeu? Muito egoísta. Mas se a gente não começar nessas pequenas coisas, não acontecem as mudanças, né? A responsabilidade, né? O Diário que gosta da responsabilidade com o corpo, né? São tantas coisas que a gente está precisando melhorar, cara, né? A gente precisa melhorar mais com a gente mesmo, sabe? A gente tá destruindo até a gente mesmo, né? Noites e responsabilidade com o nosso sono, com a nossa comida, entendeu? Então eu acho que se a gente for pensar nas grandes, a gente não vai fazer as pequenas. Eu acho que vamos começar com as pequenininhas para a gente tentar melhorar alguma coisa dentro da nossa casa. Vamos ser um pouquinho mais responsável com a gente mesmo, cara, com o nosso tempo, sabe? A gente está irresponsável com o nosso tempo, a gente está irresponsável com a nossa vida espiritual, né? Uma geração preguiçosa para orar, uma geração preguiçosa para buscar, uma geração, cara, que quer as coisas muito prontas, sabe? Uma geração que cobra velocidade, sabe? Eu preguei uma vez, eu tenho uma mensagem que fala muito sobre isso. Nem tudo que é urgente, sabe? Às vezes é primordial, é importante. Nem tudo que bate com velocidade, sabe, é o que é mais importante. Às vezes eu falo que o importante, às vezes ele é silencioso, porque ele não cobra isso da gente.
E a gente fica dentro dessa velocidade. É uma geração que quer tudo pronto, tudo muito rápido. É a geração do fast food, uma geração que não tem paciência, né? Facilitar as coisas. Hoje a gente tem uva sem semente, a gente tem melancia sem semente, tudo isso é para facilitar, né? Então a gente tem que começar a rever essas coisas, sabe? Pô, vamos, a gente tem 24, o mundo sempre teve 24 horas por dia, cara. Mas parece que para a nossa geração hoje, eu me coloco nessa geração, tá, gente? Parece que para a nossa geração hoje é pouco. Não dá para fazer tudo. Entendeu? Então, tem pessoa que acha que responsabilidade, por exemplo, é o cara que trabalha. Tem nem que abre a boca e fala: eu trabalho 18 horas por dia, eu trabalho 20 horas por dia. Isso, para mim, é irresponsável. Se você está trabalhando demais, é porque você não está sabendo organizar seu tempo. Então, percebe como é que um contexto de responsabilidade ele é tão grande. O cara faz questão de falar: pô, eu acordei 6, cheguei em casa 10 da noite. Tá? E aí, cara, não teve tempo para a família, não teve tempo para o filho, não teve tempo para ele mesmo, não teve tempo para dormir. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso também? Né? Nem tudo que consome a gente e a gente se entrega tanto é responsabilidade. Não. Entendeu? Então, tem cara que acha, pô, o responsável é aquele que estuda 24 horas o dia todo, é o cara que só tem ambição, quer crescer, quer trabalhar, e eu vou trabalhar, vou mostrar que eu sou um trabalhador. Não, você é responsável. Tá certo? Se o seu horário é 8 horas, cara, aprenda a trabalhar dentro das 8 horas. Se você está levando serviço para casa, está errado. Isso é irresponsabilidade. Você já trabalhou, ainda vai levar para casa, vai continuar trabalhando em casa? Entendeu? Então, não é isso. Nem tudo que é urgente é primordial, é o mais importante. Nem sempre. É o que eu estou falando. Às vezes é silencioso as prioridades. Então, vamos trazer esse equilíbrio, vamos trazer responsabilidade para a nossa casa, para a nossa vida, nas pequenas coisas. Né? Vamos administrar. Antigamente, a gente gostava muito de fazer, assim, né? Um cronograma. Cara, se for preciso, faça. Ó, vou levantar 7, de 7 até 7h30, é o meu momento de oração, é o meu devocional, vou fazer uma caminhada, vou para o meu trabalho, vou cumprir a minha jornada, vou chegar em casa, cheguei em casa, acabou, desliguei do meu serviço. Entendeu? Desliguei, a gente precisa desconectar. Uma geração responsável também, ela se desconecta um pouco. Né? Eu não preciso tanto de rede social, gente. Eu não preciso tanto de WhatsApp, tanto de Instagram, tanto dessas coisas. Né? Eu não preciso ficar tanto tempo também preso em determinadas coisas. Então, isso é um princípio de responsabilidade. Ter o tempo de descanso é um princípio de responsabilidade, ter um tempo de lazer é princípio de responsabilidade. Aí, às vezes, os conceitos estão errados. A gente tem que ter equilíbrio para todas as coisas. Né? Eu tenho tempo para não fazer nada. Isso é importante. Entendeu? É o ponto de vista que a gente precisa ter. Então, a gente tem que começar a mudança exatamente nisso. É nos meus cronogramas, no que eu estou fazendo, nas pequenas coisas. Não adianta eu querer as mudanças nas coisas grandes. Né? Eu preciso começar nas pequenas. Tá certo? Já são 11h20, hein, gente? Ainda tem que levar o Gustavo em casa. Não, vou embora agora. Te levo. Não, tô indo. Eu te levo, senhor. Não, tô indo. Pode esperar aí. Vou te levar. Vamos continuar esse tema aí ou outro? Aí, o Gustavo está sendo irresponsável. Vou falar com ele aí, ó. Beleza, gente? Vou deixar vocês continuando aí, pode ser?
Pessoal, alguém tem mais algum comentário, alguma observação para a gente fechar? Vamos ser responsáveis, tá? Começando em nós e na nossa casa. Nas pequenas coisas. Amém. Então, vamos finalizar com essa reflexão do pastor aí. Vamos colocar em prática, né, essa questão de sermos responsáveis no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, em todas as áreas na nossa vida com Deus. Talvez eu não tenha sido tão bom nisso aí, mas a gente vai falar outros assuntos que eu tenho mais propriedade. Foi ótimo, pastor. Foi Precisava muito dessa palavra, viu? Talvez vocês estavam esperando outra linha de pensamento, mas foi a que eu senti no meu coração. Então é Amém. isso, galera. Boa noite para vocês. Beijo para vocês. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.